de Matheus Langdorf, no nosso programa de pós-graduação. Esse trabalho é sobre ácido fórmico e metanol, duas alternativas para combinar hidrogênio e CO2 em plataformas de petróleo. Esse trabalho foi orientado pelo professor Farenzena e por mim, e tem como comissão julgadora o Dr. Luiz Silvino Chinelato Júnior, no SEMPES Petrobras, professor Dr. Pedro Migovski da Silva e a professora Luciane Ferreira Trierweiler, aqui do Departamento de Engenharia Química, e o professor Pedro do Instituto de Química desta universidade. O Matheus, então, tem até 50 minutos para fazer a apresentação do trabalho e depois partimos para a arguição em si. Mas eu já deixo aqui o nosso agradecimento imenso à banca pelo tempo investido em analisar o trabalho e seguramente pelos comentários que irá fazer para a melhoria desse trabalho. Então, com a palavra, Matheus. Tá. Muito obrigado e vou dar início, então, à apresentação da nossa pesquisa. Então, o que motivou esse projeto, né, essa pesquisa, foram basicamente 3 questões. A primeira é como podemos, né, viabilizar o aproveitamento de gás natural no Brasil e no contexto offshore, é onde ocorre a maior produção de gás natural. Existem alguma outra alternativa além da reinjeção nos poços? E também quais estratégias podemos adotar, né, para mitigar ou evitar o acúmulo de CO2 nos reservatórios. Então, após uma pesquisa em referências, propomos, então, a síntese de ácido fórmico e metanol em ambiente offshore. Com isso, esperamos, né, contribuir principalmente para 3 grandes pontos. O primeiro é na logística de transporte. Vamos aí converter o gás natural em produtos, né, com alto valor agregado, como ácido fórmico e metanol, possibilitando, assim, o transporte superando limitações de infraestrutura, já que a rede de gasodutos no Brasil ela é muito limitada em comparação a outros países com extensão territorial similar, o que acaba, né, por restringir o aproveitamento desse gás no território brasileiro. Também iremos utilizar o CO2 como matéria-prima e, assim, evitando, né, ou reduzindo seu acúmulo nos poços. E, por fim, vamos aí contribuir para a logística do hidrogênio, já que ácido fórmico e metanol são líquidos transportadores de hidrogênio e fornecem uma alternativa mais segura, dadas aí as condições mais amenas para transporte e armazenamento. Então, essas são os 3 grandes pilares que esperamos contribuir. A solução proposta, então, essa é basicamente uma figura que resume o nosso trabalho, é combinarmos em ambiente offshore gás natural e CO2, fizemos a primeira síntese do nosso hidrogênio e após fizemos uma outra reação convertendo esse hidrogênio em metanol ou ácido fórmico e com isso estaremos utilizando o CO2 do reservatório, produzindo químicos com alto valor agregado e contribuindo para a economia do hidrogênio. Então, nosso objetivo aqui é avaliar e comparar a viabilidade econômica e ambiental da produção em larga escala de ácido fórmico e metanol em ambiente offshore. Passando para a metodologia, utilizamos então o ambiente Unisim, o software Unisim, com auxílio da linguagem Python para auxiliar nos resultados da análise de sensibilidade como ferramentas. E o processo, então, os projetos, eles foram designados para minimizar os custos relacionados ao consumo energético, que possuem assim um impacto significativo tanto no capital de investimento quanto no operacional. E após, então, o projeto estar devidamente modelado, fizemos uma análise primária, que envolve basicamente um balanço de massa e de energia, justamente para entendermos as principais diferenças entre os 2 projetos. Então,
essa é a figura da modelagem do metanol no Unicim e aqui da produção de ácido fórmico. E após, então, o processo estar otimizado, utilizamos, então, a planilha Cape Cost, bem como toda a metodologia apresentada em Turtle, para fazer a estimação do capital de aquisição e de custos operacionais. E realizamos também uma variação na disponibilidade de CO2 externo e seus efeitos sobre a produção de metanol e ácido fórmico, tanto aspectos operacionais quanto aspectos econômicos. E, por fim, fizemos uma análise, né, das emissões de CO2, essas sendo emissões diretas e indiretas, que são aí resultantes do consumo de utilidades da nossa planta. Então, só resumindo da bibliografia, retiramos, então, condições operacionais, cinéticas reacionais, resultados de conversão e resultados experimentais. Com esses dados, alimentamos o nosso software, onde realizamos a modelagem do nosso processo, e também, através do software, realizamos a análise de sensibilidade. Com os resultados da análise de sensibilidade, utilizamos o Python para nos auxiliar a encontrar o melhor range operacional ou as melhores condições operacionais. E com isso, né, realimentamos o nosso software. E, por fim, estando o projeto aí otimizado, fizemos uma avaliação econômica e análise das emissões de CO2. Então, aqui eu apresento um diagrama de bloco sobre uma unidade de processamento de óleo e gás offshore. Então, basicamente, do manifold de produção, essa corrente de óleo e gás passa por um separador trifásico, onde separamos aí a água, o óleo e o gás. Esse gás, ele passa por uma etapa aí de compressão e de mudança de temperatura nessa corrente, justamente para condensar a água e condensar correntes de hidrocarbonetos mais pesados também. Na sequência, passa por uma unidade de desidratação. Com o gás natural seco, ele pode seguir o caminho da compressão e reinjeção no poço, atuando como gas lift, ou podemos passar por uma unidade de separação de CO2, onde aqui retiramos, né, fizemos um split, ao invés de reinjetar esse CO2 no poço, pegamos uma pequena parte dessa corrente para o nosso projeto, e o gás natural agora estando especificado, ausente de água e de CO2, ele pode seguir tanto para exportação ou para atender a unidade, a própria unidade. Então, retiramos daqui o nosso gás natural para fazermos os nossos projetos. Para o ácido fórmico, então, esse é o fluxograma de processo. A rota escolhida foi uma síntese eletroquímica a partir de hidrogênio e CO2. Esse reator eletroquímico, ele é um reator de sólido poroso e a grande vantagem dele é a baixa produção de subprodutos. Basicamente, então, a primeira etapa consiste aqui na reforma a vapor do gás natural. Então, produzimos o gás de síntese, CO e hidrogênio. Posteriormente, então, essa corrente passa pelos reatores de Water Gas Shift, onde, então, convertemos o CO para CO2 e hidrogênio, então, aumentando, assim, a produção de hidrogênio. E esse processo, então, ele opera em pressões em torno de 9 bar. Alimentamos uma vazão de vapor cerca de 4 vezes mais que de gás natural. E a temperatura, desde o ponto de entrada até a saída aqui no condensador, ela vai reduzindo gradualmente de 950 até 30 graus para justamente condensarmos a água em excesso. Então, a corrente gasosa aqui, ela é composta majoritariamente de hidrogênio e CO2, e ela passa por uma unidade de VSA, que acaba aí por fornecer, né, hidrogênio e CO2 com a pureza adequada para o nosso reator eletroquímico, além, né, de operar o CO2 quando
liberado aqui da unidade, ele vai estar próximo, né, à pressão do nosso reator. Então, o hidrogênio ele é alimentado ao ânodo e o CO2 ao cátodo do nosso reator eletroquímico. Esse reator, então, ele vai requerer energia elétrica e um gás de inerte que será responsável, né, por realizar o desprendimento das moléculas que estão ali no sólido poroso. Nesse caso, foi utilizado o nitrogênio. Uma fonte externa de CO2 ela é necessária justamente para fornecer uma alimentação equimolar ao nosso reator. Então, aqui nesse reator temos a produção de ácido fórmico, mas também ocorre aí uma reação indesejável, a reação reversa de water-gas shift, que vai produzir um pouco de CO e água. Esse processo, né, então, é uma grande vantagem, é operar em pressões atmosféricas e também temperatura aí próxima ao ambiente. Então, o que migrou e, de fato, reagiu nesse reator, ele é encaminhado para um chiller, onde, na sequência, já retiramos o nosso ácido fórmico com uma pureza elevada, então não há necessidade de uma coluna de destilação, caso a gente utilizasse outras rotas, como a termocatalítica ou outro processo até eletroquímico. E a corrente gasosa, então, composta por nitrogênio e CO, passa por uma unidade de adsorção de CO, onde, graças a essa unidade, conseguimos, né, reciclar aí grande parte do nosso nitrogênio e há uma pequena purga quando o leito passa pela regeneração. O gás CO2 que não conseguiu migrar e reagir no nosso reator, grande parte dele é recirculada com o sistema e uma pequena parte, né, 5% aí dessa corrente, ela é purgada. De maneira similar, o hidrogênio, maior parte da corrente, ela é recirculada com o reator justamente para tentarmos produzir a maior quantidade de ácido fórmico possível e apenas 5% ela é purgada. Mas aqui, para evitar o desperdício energético, essa purga consegue então sustentar a demanda aqui do nossa reforma a vapor. Agora, esse aqui é o fluxograma de processo do metanol. A rota escolhida aqui, ela é o método, né, mais estabelecido industrialmente, é uma tecnologia madura e amplamente utilizada na produção de metanol. Então, por causa disso, a gente consegue aí ter uma vasta referência assim, de condições operacionais e cinética reacional. Então, a primeira etapa é bem similar, é a reforma a vapor do nosso gás natural. E, na sequência, então, com gás de síntese, esse processo ele já realiza a condensação da água. Então, aqui as condições operacionais são as mesmas, a única diferença é que não temos uma redução de temperatura gradual, como no caso do ácido fórmico, e então esse permutador ele vai demandar, né, uma quantidade de energia maior. O gás de síntese, então, composto por hidrogênio e CO, ele vai ser comprimido até pressões elevadas e misturado, então, com uma fonte externa de CO2. A adição do CO2 ela é necessária justamente para aumentarmos a conversão de hidrogênio e a produção de metanol. Então, esses gases eles são enviados para um reator de leito fixo catalítico. Essa reação ela é exotérmica, então esse calor liberado ele vai ser aproveitado aqui. Esse é um reator do tipo Lurg, então esse calor reacional vai ser aproveitado para a produção de vapor de média pressão. Então, nesse reator ocorrem 3 reações, sendo a reação do meio a reação principal. Vale lembrar que esse projeto aqui ele opera em pressões mais elevadas, em temperatura de 240 até 35 graus Celsius, que é onde reduzimos a temperatura dessa corrente aqui na saída do reator. Os gases que não condensaram aqui nesse condensador, eles seguem para uma pequena parte, ela é
purgada desse gás de síntese e de maneira análoga, então, essa corrente, né, ela é suficiente para alimentarmos a reforma a vapor, alimentarmos a demanda energética da reforma a vapor. E a maior parte dessa corrente ela é recomprimida, dado que ocorre uma perda de carga aqui nesse leito, e é encaminhado novamente ao reator justamente para produzirmos mais metanol. O que condensou, então, passa por uma redução de pressão e o metanol e água eles são encaminhados por uma coluna de destilação em pressão atmosférica, onde conseguimos aí separar o nosso metanol e a água. Passando agora para os resultados principais, então, a primeira análise que vamos fazer aqui é do balanço de massa. Esse aqui é o balanço de massa para o ácido fórmico no cenário base, que foi definido aí com uma produção de aproximadamente 3.000 quilogramas de cada produto. Então, observamos aqui uma produção de 3.241 kg/h de ácido fórmico, com uma pureza de 97,8% em massa, que já é suficiente aí para atender o mercado de ácido fórmico. E, além disso, caso esse ácido fórmico atue como transportador de hidrogênio, ele vai liberar ali cerca de 139 kg de hidrogênio. Notamos também que quase toda a emissão de CO2 ela está presente ali naquela purga de 5% da corrente do reator. Então, esse CO2 ele está com uma pureza elevada. Então, ele é de fácil manuseio, por exemplo, não é como não é o CO2 presente em gás de combustão. E do primeiro ponto de vista, né, até parece algo positivo, já que a reforma é sustentada pela queima do hidrogênio. Mas, na verdade, esse hidrogênio, idealmente, ele teria que ser convertido em ácido fórmico. Esse hidrogênio ele só é retirado do sistema, né? Ele é consequência, na verdade, da baixa conversão que temos no reator eletroquímico, que nos resultados experimentais foi de apenas em torno de 6%. Então, a gente não, aumentando muito, né, esse reciclo desse hidrogênio, ele vai nos gerar, fora do software, mas sim uma planta, ele vai gerar acúmulos de inertes, contaminantes, que podem vir ali a comprometer, né, a operação do nosso reator eletroquímico. Além disso, notamos também uma pequena produção de água, e essa é decorrente apenas, né, da condensação da água em excesso utilizada ali na reforma a vapor. Para o caso do metanol, então, são produzidos aí 3.081 kg/h de metanol, com uma pureza de 99,7% em massa. São requeridos, então, cerca de 3 vezes mais gás natural para a produção de metanol. E caso esse metanol ele atue como transportador de hidrogênio, vamos ter aí, na sua desidrogenação, cerca de 389 kg. Essa, então, é um grande destaque aí do metanol, que apresenta aí a maior capacidade de armazenamento entre os líquidos transportadores de hidrogênio, que é de 12,6% em massa, e o ácido fórmico aí apresenta uma das menores capacidades, que é de 4,4%. Além disso, a emissão de CO2 desse processo ela ocorre majoritariamente nos gases de combustão. Então, a gente tem uma emissão de 10.678 kg, que é resultante aí daquela queima, da purga do gás de síntese para sustentar a demanda energética da reforma a vapor. Notamos também uma produção substancialmente maior de água do que no ácido fórmico. Então, aqui temos 7,7 vezes mais que no ácido fórmico, já que aqui, além da reforma, a água da reforma a vapor, a gente tem a própria água aí decorrendo
da síntese do ácido, a síntese do metanol. Então, agora demonstrando, né, o consumo de utilidades de cada projeto, temos que para o metanol, a maior demanda do projeto é a água de resfriamento, ela requer aí cerca de 6 vezes mais que o ácido fórmico, principalmente a 2 permutadores. O primeiro ali na saída da reforma a vapor para condensar a água em excesso, e o outro na saída do nosso reator Lurg na síntese do metanol. Já falando de aquecimento, ambos não necessitam, né, a queima de gás natural para sustentar a reforma a vapor. Somente a purga dos dois projetos conseguem atender a demanda, né, do reformador, mas o metanol ele ainda assim requer uma pequena quantidade de energia para atender o nosso refervedor da coluna de destilação. Falando então da energia elétrica, o ácido fórmico, aqui, esse é o maior consumo do ácido fórmico, então são consumidos aí cerca de 96% de toda a energia do ácido fórmico é para atender o nosso reator eletroquímico, enquanto o metanol ele requer aí cerca de 2.400 kW para atender os compressores, que ainda assim requerem uma energia considerável justamente para elevar, né, até a pressão de 80 bar. Então, enquanto o metanol consome uma utilidade mais acessível, que é a água de resfriamento, o ácido fórmico consome energia elétrica, que é um recurso caro, especialmente em ambiente offshore. As premissas, então, para a avaliação econômica foram as seguintes. Adotamos um tempo de vida útil de 20 anos, um tempo de construção de 2 anos, então a vida útil total do projeto serão 22 anos. O custo do gás natural ele foi considerado nulo com base em uma referência, então ele seria ou reinjetado ou queimado em flare. De forma análoga, o CO2 também foi considerado como um custo nulo. O CAPEX, então, ele foi baseado no Total Module Cost, ou seja, os projetos serão uma expansão de uma unidade em solo brasileiro. Então, tivemos que realizar aí, através do fator de tropicalização, os resultados obtidos da planilha, que são para o Golfo do México, e com esse fator conseguimos, então, trazer para solo brasileiro. E ainda aplicamos um fator offshore, que basicamente ele duplica ali o CAPEX, e já devido aí às condições que um ambiente marítimo, né, requer. A reinjeção de CO2 não reagido, ou esse não foi a receita, né, por reinjeção desse CO2 e possível recuperação de óleo, não foi considerada nesse momento. E tratamento com resíduos não foi aplicável ao nosso projeto, já que o único subproduto é a água produzida ali na síntese do metanol. Foi considerado uma depreciação linear nos 10 primeiros anos de operação da planta, uma taxa de imposto de 30% e uma taxa mínima de atratividade de 10%. Além disso, né, tivemos que buscar, né, valores para os nossos custos operacionais. Os nossos produtos, ácido fórmico e metanol, e o nosso insumo aqui como nitrogênio, eles foram obtidos, foram pegos valores médios anuais de 2023 com base no preço de importação para o Brasil. Conseguimos esses dados através do comércio exterior do Brasil. Custo de energia, do preço da energia elétrica offshore, conseguimos uma referência e apenas fizemos a correção com a inflação acumulada para o ano de 2023. E as demais utilidades, pegamos como base os valores do Turton e apenas ajustamos com a inflação americana acumulada até o ano de 2023. E, então, esses valores de utilidades, eles não
não variam, né, muito de região para região e foram adotados, então, o mesmo preço do Golfo do México. Notem que o preço do ácido fórmico, em comparação ao metanol, ele é 3 vezes maior, então isso acaba aí dando um fator positivo para a síntese de ácido fórmico, mas também o preço da energia elétrica, ela é cerca de 2,5% maior que o preço da energia elétrica onshore. Com isso, então, conseguimos montar o nosso fluxo de caixa para o ácido fórmico. Nosso fluxo de caixa no cenário base, que é aí a produção de 3.000 kg/h de ácido fórmico, vemos que não há, né, retorno financeiro. Nosso fluxo de caixa ele ainda é negativo e com VPL ali de menos 0,23, com uma taxa interna de retorno de 9,9. Por outro lado, o metanol, esse nos dá um retorno então temos um VPL aí de 5 milhões, com uma taxa interna de 12,8%. Um tempo aí para recuperar o nosso investimento de 10,4 anos. Então ele acaba, nesse primeiro momento, sendo mais vantajoso que o ácido fórmico. No entanto, só olharmos o fluxo de caixa, ele não nos ajuda a entender claramente o motivo porque um processo é mais viável que o outro. Uma maneira, né, que possa nos ajudar é pegarmos o CAPEX do nosso projeto e fazer e dividi-lo pelo tempo de operação do nosso projeto e fazer uma taxa de CAPEX e anualizado frente aos custos operacionais. Analisando o CAPEX, então, de ambos os projetos, vimos que eles estão praticamente na mesma ordem de grandeza. O ácido fórmico, ainda que ele requer um investimento maior, ainda assim eles estão em ordem de grandeza similar. O OPEX, ele representa, né, a maior parte dos custos, o que realmente acontece em muitos projetos. Tu tem um maior custo operacional do que com capital de investimento, mas a grande diferença se dá no valor. O OPEX do ácido fórmico é cerca de 4,5 vezes maior que o metanol. Isso decorre, então, que a maior demanda de energia de utilidade do ácido fórmico é a energia elétrica, é um recurso caro, especialmente em ambiente offshore, e do metanol é a água de resfriamento. Então, o ácido fórmico, né, ele acaba sendo muito sensível ao custo da eletricidade. Aqui, por exemplo, variamos, né, o custo da eletricidade e seu impacto no VPL do ácido fórmico. Vimos que qualquer redução, né, aqui no custo da eletricidade acaba por viabilizar a produção de ácido fórmico. Utilizando, por exemplo, o preço onshore, temos um VPL de 72 milhões, com uma taxa interna de retorno de aproximadamente 34%. Isso acaba por superar os indicadores do metanol. Então, ainda assim, o ácido fórmico não seja viável no primeiro momento, ele tem um grande potencial em cenários onde a gente tem a energia elétrica a baixo custo. Passando então para a próxima análise, fizemos então um estudo, né, da vazão de CO2 externo, tanto em impactos operacionais, então, na produção de ácido fórmico e na vazão de gás natural requerida para o nosso projeto. E em cima, então, no gráfico superior, temos, né, o efeito sobre os critérios econômicos. Em verde temos a receita do nosso projeto, em vermelho as despesas com os custos operacionais
em laranja, então, o custo com capital de aquisição do nosso projeto. Nota-se, então, uma correlação linear entre a vazão de CO2 externa e a produção de ácido fórmico. Mas, para isso, também temos, né, uma relação linear com a quantidade de gás natural requerida para o nosso projeto. Então, não temos uma flexibilidade aqui. Se tivermos, né, mais CO2 externo disponível, para utilizá-lo, vai ser necessário uma vazão a mais de gás natural, já que esse processo ele requer uma alimentação equimolar de hidrogênio e CO2 lá no nosso reator eletroquímico. Agora, avaliando o impacto sobre critérios econômicos, vemos que para vazões elevadas de CO2, o nosso custo com capital de aquisição ele cresce de uma maneira mais rápida que a nossa receita que os custos e a receita e os custos operacionais. Isso aqui vai causar, né, uma redução da nossa margem de lucro, dado que então o custo do eletrolisador ele acaba por aumentar de forma significativa para altas produções. E em fluxos baixos de CO2, vimos que a nossa receita ela está muito próxima dos custos operacionais e com isso, então, o nosso projeto ele não vai ser viável economicamente. Agora, a gente realizamos o plot aqui da porcentagem do OPEX frente ao CAPEX anualizado, e o resultado disso é realmente um decaimento dessa porcentagem do OPEX devido ao crescimento do CAPEX aqui em elevadas vazões, e com isso o nosso VPL ele acaba por reduzir, mas ainda assim é um VPL positivo. Em baixas produções, como havíamos comentado, o nosso VPL ele atinge valores aí negativos devido aí aos custos operacionais estar muito próximos à nossa receita gerada. Então, esse projeto ele fornece aqui um ponto ótimo operacional, uma faixa, né, operacional onde a gente tem um máximo retorno, que é entre 4.600 e 6.000 kg de ácido fórmico, com o pico aqui de 14,19 milhões. Nesse gráfico temos de forma similar o mesmo efeito da vazão de CO2 externo, tanto na produção de metanol e na vazão de gás natural requerida, e seu impacto sobre critérios econômicos também. Notamos que o cenário base, que ele foi aqui definido para maximizar a conversão de hidrogênio, observamos que ao reduzirmos a vazão de CO2, mas mantermos a vazão de gás natural constante, nota-se que a produção ela não varia significativamente. Isso, então, embora a produção não varie significativamente, os custos com capital de aquisição, eles aumentam. Então, o nosso VPL, né, o nosso retorno econômico, ele vai ocorrer uma redução justamente porque quando a gente tem muito gás, muito CO2 no sistema, a gente vai demandar aí uma energia maior no nosso compressor, um vaso separador de maior diâmetro, e isso não vai resultar em uma produção de metanol significativa, então não vamos ter um retorno econômico, em si um custo adicional, né, devido às maiores dimensões dos nossos equipamentos. Então, nem sempre, né, a máxima conversão do hidrogênio ele vai nos resultar no melhor retorno financeiro do projeto. Mas também isso nos dá uma certa vantagem operacional, porque
para o mesmo fluxo de gás natural, né, é possível operar com vazões inferiores de CO2 e mantermos praticamente a mesma produção de metanol. E, claro, havendo maior disponibilidade de gás natural, conseguimos, então, produzir mais metanol, e observamos que a receita gerada ela cresce de uma maneira mais rápida que os nossos custos operacionais, justamente aí porque a nossa maior utilidade é a água de resfriamento e que essa apresenta aí um baixo custo. Então, agora só plotamos adicionalmente aqui a porcentagem do OPEX frente ao CAPEX anualizado, e com isso, então, observamos, né, esse decaimento, justamente porque o custo com CAPEX aqui, ele cresce de uma maneira mais rápida que os custos operacionais para altas produções. E o nosso VPL ocorre uma redução aqui, embora esse VPL ele seja positivo, ocorre uma pequena essa redução justamente pelo aumento aqui expressivo no capital de aquisição devido a maiores equipamentos e uma produção, uma receita praticamente inalterada. Ainda assim, cabe destacar, então, o metanol, ele tem um VPL positivo em todos os cenários, um pico aqui de 19,62 milhões. Esse efeito da composição, né, de CO2 externo na mistura do gás de síntese, ele pode ser melhor explicado por esse gráfico. Então, no gráfico superior temos a produção de metanol e a fração molar de CO2 na mistura fresca, e em vermelho temos a vazão de gás recirculando no nosso reator de síntese de metanol. E no gráfico inferior, então, temos a taxa de aumento de produção, ou seja, a quantidade de metanol produzida por quilomol de CO2 alimentado, e também em vermelho a vazão de gás recirculando no nosso sistema. Observamos, então, num primeiro momento, né, que conforme vamos adicionando CO2, a vazão de gás ela começa a diminuir e a produção de metanol ela aumenta de maneira bem acentuada, até chegarmos num momento onde essa vazão de gases ela começa a aumentar. Então, no primeiro momento, esses gases estão reagindo, produzindo metanol e água que estavam sendo condensados e removidos do sistema, mas se adicionarmos muito CO2 para uma mesma vazão de gás natural, nota-se que não vai, né, haver um ganho significativo na produção de metanol, e vai levar, então, uma sobrecarga, né, uma grande quantidade de gás circulando no sistema sem um retorno. Então, a gente tem uma faixa aqui que acaba por maximizar, né, digamos assim, minimizar a quantidade de gás que está recirculando no sistema e, com isso, minimizar os custos operacionais devido a compressores menores e vasos de separação menores, que essa faixa, então, está entre 0,20 e 0,25 molar de CO2. Então, isso pode ser explicado pela cinética reacional, que acaba não sendo mais favorecida em altas concentrações de CO2, justamente porque a pressão total do sistema ela é a mesma, e conforme aumentamos, então, a pressão parcial do nosso CO2, a pressão parcial do hidrogênio ela vai diminuir, e com isso a nossa cinética aqui vai ser prejudicada. Então, a gente tem aqui uma faixa, né, uma flexibilidade que o nosso projeto do ácido fórmico não tem, mas também não podemos adicionar uma quantidade excessiva, né, de CO2 para o nosso sistema. Os principais resultados, então, dessa avaliação econômica foi que o metanol ele apresentou um menor custo operacional frente ao ácido fórmico,
justamente aí pela sua demanda maior ser água de resfriamento, enquanto o ácido fórmico é a energia elétrica. Menores custos com capital de aquisição, enquanto o ácido fórmico apresentou custos maiores, devido então ao nosso eletrolisador. O metanol também ele apresenta uma certa flexibilidade operacional, enquanto que o ácido fórmico esse não apresenta, né, essa flexibilidade justamente por requerer alimentações equimolares no nosso reator eletroquímico. Também nem todos os cenários avaliados para o ácido fórmico apresentou retorno econômico, enquanto que o metanol ele apresentou um retorno financeiro estável em todos os 7 cenários avaliados. Mas o ácido fórmico acaba se destacando pelo alto valor de venda, que é 3 vezes maior que o do metanol, e mesmo com os custos operacionais e custos de CAPEX maior, ele conseguiu, de certa forma, aí, competir com um metanol. Então, passando agora para a avaliação das emissões de CO2, a primeira etapa foi, então, a delimitação da nossa fronteira, né, para fazer a análise de ciclo de vida. Então, notem que aquela purga e queima do gás removido aqui, tanto da produção de ácido fórmico quanto de metanol, eles foram englobados como emissões diretas, e as emissões indiretas são aquelas necessárias, né, para atender a demanda de eletricidade e energia térmica do nosso processo. E para essa demanda de utilidades, utilizamos o valor de 0,53 tonelada de CO2 por megawatt-hora produzido, com base, então, uma planta de gás natural de ciclo combinado. Esse gráfico, então, nos mostra os 7 cenários avaliados e as emissões para metanol e ácido fórmico, as emissões toneladas de CO2 por ano de operação. Então, e essas emissões estão divididas entre emissões diretas e indiretas. Nota-se, num primeiro momento, que não há uma diferença significativa entre os dois projetos. Para o metanol, 80% das emissões elas são diretas, ou seja, elas são advindas ali da queima daquele gás purgado, da queima do gás de síntese para sustentar a reforma a vapor, e apenas 24% delas são indiretas, ou seja, ali da demanda de geração de vapor e de energia elétrica para atender os nossos compressores. Dessas emissões diretas, né, esse CO2 ele vai estar a uma baixa pressão parcial, porque ele vai estar presente nos gases de chaminé e vão requerer aí, por exemplo, técnicas de absorção para sua captura. Já para o ácido fórmico, o cenário ele inverte. A maior parte das emissões são indiretas, ou seja, são decorrentes da geração da energia elétrica necessária para atender essa unidade. E das emissões diretas, a principal fonte de emissão é a purga de CO2 do eletrolisador, e esse, então, ele vai apresentar uma alta pureza, ele vai, então, ser mais fácil a sua captura, até, talvez, diretamente a sua compressão e reinjeção no poço. Então, espera-se que, à medida que a energia elétrica seja produzida por uma fonte mais limpa, a quantidade, né, de emissão do ácido fórmico reduza. Então, aqui só demonstramos, né, um cenário em que a energia elétrica ela é produzida a partir da matriz energética brasileira, que apresenta uma redução de 91% nas emissões de CO2 por megawatt-hora produzido. O metanol, então, ele apresenta apenas 10% de redução nas emissões, e essas então, permanecem altas, né, justamente por serem predominantemente emissões diretas do nosso projeto. Enquanto que o ácido fórmico,
ele apresentou uma redução média de 66% nas emissões de CO2, e isso aqui acaba, né, por demonstrar um alto potencial ambiental devido aí, né, ao impacto do ácido fórmico ser ao estar fortemente ligado, né, ao consumo de energia elétrica. Então, o metanol ele tem um alto potencial se utilizarmos fontes de geração de energia elétrica limpa e darmos um destino, né, ao nosso CO2 purgado do nosso reator. O metanol, então, apesar de eles terem emissões diretas, né, maiores, a localização ideal para produzi-lo é justamente em ambiente offshore, dado que se aplicarmos as técnicas de captura por gases de chaminé, a gente já tem um destino e um uso desse CO2. Então, esse CO2 estando capturado, não há necessidade, como por exemplo, se esse projeto fosse em ambiente onshore, de transportá-lo até um outro uso, enquanto que aqui já temos a nossa plataforma e então podemos reinjetarmos, né, esse CO2 direto no poço, e que pode aí aumentar também a recuperação do nosso poço petrolífero. Então, como conclusões, o metanol ele apresentou a maior atratividade econômica, com VPL positivo aí em todos os cenários avaliados. Ele também possui uma certa flexibilidade operacional, então podemos processar diferentes fluxos de CO2 sem afetar a receita gerada. A maior parte de emissões desse projeto elas são emissões diretas, que é resultante então da combustão do gás de síntese não reagido, e que vai então requerer métodos de captura, como por exemplo o uso de unidades de absorção, justamente porque esse CO2 ele vai estar ali numa baixa pressão parcial nesses gases de chaminé. E ele emite aí em média 14% mais CO2 que o ácido fórmico, caso, né, a energia elétrica gerada para o ácido fórmico seja a queima do nosso gás natural. Apresentou uma redução modesta, uma redução pequena nas emissões, com o uso de matriz energética limpa. E o ácido fórmico, então, ele apresentou um menor retorno econômico, mas ele apresenta aí um grande potencial futuro. Ele apresenta um grande potencial futuro devido ao seu baixo nível de maturidade tecnológica. Então, estando em TRLs entre 3 e 5, pode-se levar um bom tempo até essa tecnologia se tornar confiável e ser utilizada em grande escala. Então, não é uma certeza, mas sim, né, um potencial candidato. O custo com eletricidade representa 95% dos custos anuais, então, se conseguirmos reduzir, né, o custo com eletricidade, esse projeto acaba aí por se tornar bem atrativo, e destaca-se o preço de venda do ácido fórmico, que ele é aí 3 vezes maior que o do metanol, que acaba então por compensar, né, os custos mais elevados com utilidades desse projeto. E apenas 30% das emissões são diretas, com o CO2 ele sendo facilmente manuseável, digamos assim, devido à sua alta concentração na purga, sua alta pureza, e apresenta então um potencial de redução de no mínimo 66% nas reduções de emissões de CO2, se aplicarmos aí uma matriz energética limpa. Então, como sugestões para trabalhos futuros, seria um dos trabalhos, né? Existem vários temas que podemos abordar, mas seria, por exemplo, avaliarmos o impacto nas técnicas de captura de CO2 aplicado ao metanol, capturando então esse CO2 presente no gás de síntese e fazermos uma avaliação, né,
no retorno econômico do projeto. Aqui podemos incluir, talvez, a recuperação do poço, caso esse CO2 fosse reinjetado, e uma nova análise ambiental. Também fazermos uma outra análise econômica, sendo que, ao invés de utilizarmos a reforma a vapor para produzir o nosso gás de síntese, fizemos a rota a partir da pirólise do gás natural e reagimos, então, esse hidrogênio com CO2 disponível offshore. Podemos fazer uma outra avaliação econômica da produção de ácido fórmico em ambiente onshore. Então, aqui podemos utilizar hidrogênio, né, produzidos, né, a partir de fontes renováveis. Então, vamos, nesse caso, também englobar os custos associados à produção de hidrogênio em solo brasileiro. Também podemos fazer uma avaliação da produção tanto de ácido fórmico e metanol em ambiente onshore, sintetizados a partir do gás natural, então considerando um preço aí de mercado do nosso gás natural, avaliar também as técnicas de implementação de captura de CO2. E, por último, mas não menos importante, seria uma extensão, ou seja, considerar o ácido fórmico e metanol como transportadores de hidrogênio, englobando, então, custos com transporte até o consumidor final, a desidrogenação da nossa molécula e esses impactos na análise econômica e ambiental. É isso que eu tenho para apresentar nesse primeiro momento e muito obrigado. Matheus, muito obrigado pela apresentação. Então agora nós partimos para a segunda etapa, que é a etapa de